Olá, quarto ano, vamos para nossas atividades de ciências. Então, como vocês já assistiram as explicações no vídeo que a tia postou, agora aqui nós vamos fazer somente as atividades, certo? Então, vamos lá, né? Primeiro, vamos lá na página 23 da apostila, né? A gente vai fazer só as páginas que tem atividades, porque a explicação tá no vídeo. Número 1. A mãe de Joaquim colocou água e açúcar em um copo, mexeu bem e deixou o copo em cima da mesa para atender o telefone. Em relação à situação apresentada, que nome damos à união desses dois ingredientes? Quando a gente mistura esses dois ingredientes, qual que é o nome que a gente dá? Já falei, né? O nome é mistura, né? B. Joaquim, que estava brincando no quintal, entrou em casa correndo e tomou o líquido que havia no copo, pensando ser água. Ele confundiu porque o açúcar se transforma em água, se dissolve na água ou não se dissolve na água? O açúcar se dissolve na água, né? Você já viu uma imagem como essa? Olha, uma imagem como essa. Olha, é uma praia, né? O mar aqui. E olha aqui como tá preto. O que será que é isso, preto aqui na praia, né? Mancha de petróleo no mar da Indonésia. Então, ó, o mar, o que aconteceu? A água e o petróleo não se misturou, sujou, né? Prejudicou a natureza, mas ele se misturou pouco com a água ficou feia, mas dá pra gente separar ele, ó, ele aqui, olha aqui, ó, as sujeiras dele, as gorduras dele, né? Estão aqui, mas não se misturou totalmente com a água, a gente consegue ver os dois ainda. O petróleo derramado no mar pode se espalhar por centenas de quilômetros, prejudicando os seres vivos. Além de se intoxicarem, as aves, por exemplo, ficam com as penas cobertas de petróleo, o que impossibilita o voo. Tipo de óleo que foi produzido há milhões de anos, quando plantas e animais foram soterrados e decompostos. É a partir do petróleo que são produzidas a gasolina e o óleo diesel. Então, o petróleo, né? Aqui está a definição do petróleo neste quadrinho verdinho claro aqui. Em relação à mistura formada pelo petróleo e pela água do mar, é possível dizer que ele se dissolve na água, é solúvel na água, é insolúvel na água ou fica com aspecto uniforme quando misturado com a água do mar? Então, ele é insolúvel na água, certo? Então, esta página 23, nós concluímos as atividades. Vamos para a página 24. Na página 24, o número 3. Você sabia que a feijoada é considerada um símbolo do Brasil? Este prato é semelhante aos cozidos servidos na Europa. É feito com feijão preto e pedaços variados de carne de porco. Letra A. Observando a imagem de feijoada, é fácil perceber que se trata de uma mistura. Quais são os componentes dessa mistura? Olha, a feijoada a gente consegue ver aqui, né, que ela é uma mistura, mas como eles não se misturam, né, não derretem tudo, a gente consegue ver o que tem ali. O que tem ali? Feijão preto, feijão preto. O que mais? Água, carnes, né? E temperos. Que aqui a gente não consegue ver os temperos, mas na feijoada de verdade a gente vê as folhinhas de louro, né? Temperos, né? Essa mistura tem aspecto uniforme ou não uniforme?
né? Uniforme é quando se mistura tudo, né? Não uniforme é quando fica aparecendo os pedaços assim. Então, é não uniforme, né? A feijoada. A maior parte dos materiais que estão ao nosso redor é formado por misturas, ou seja, apresenta mais de uma substância em sua composição. É possível encontrar vários exemplos de misturas em nosso dia a dia. Observe as imagens e escreva U para as misturas que apresentam aspecto uniforme e NU para as que não apresentam aspecto uniforme. Em seguida, identifique alguns dos seus componentes e siga o exemplo. Então, uniforme é quando se mistura tudo e a gente não consegue definir o que está ali, né? Não consegue separar, né? Ele muda o aspecto do que foi misturado, mas não dá pra gente identificar os objetos ali dentro. E a não uniforme mistura tudo, mas a gente consegue identificar o que tem, que é o caso da feijoada, que a gente vê que tem carne, feijão, etc. Vamos começar lá então. Olha aqui, o vidro de perfume. Olha a mistura dele, ele é uniforme, já foi colocado o uzinho aqui. Qual a composição de um perfume? Água, a gente já sabe que tem, né? Água e fragrância, né? Que é o que dá o cheirinho no perfume. E fragrância. Suco de uva é uniforme ou não uniforme? Ó, misturou tudo, né? Então, ele é uniforme. Então, o que que tem nele? Água e uva. Só que depois de feito que a gente não consegue separar, né, manualmente ou assim, os componentes dele. Sopa é uniforme ou não uniforme? É não uniforme, porque a gente consegue identificar o macarrão, a cenoura, a água, os legumes que vêm, né? Então, composição: água, legumes e os temperinhos, né? Que a tia falou macarrão, mas ela não identificou macarrão neste prato aqui. A gente tem que pôr o que tem neste aqui, né? Esse aqui é uma salada de fruta, né? Ela é uniforme ou não uniforme? Não uniforme, né? Ó, a gente consegue ver as frutinhas ali. Composição: várias frutas, né? Várias frutas. Que a gente não vai ficar escrevendo o nome de todas as frutas ali. Então, vamos por várias frutas que já, né, a gente já sabe que são muitas frutas. Terminamos nossa atividade na página 24. Agora, nós vamos para a página 29, que é onde tem tarefa. Da 24 a 29 são somente explicações que estão no vídeo, né? Então, vamos direto para a página 29. Analise as situações representadas a seguir, depois complete o quadro escrevendo o que está mudando e qual tipo de transformação química ou física. Então, vejam ali o carrinho. O que aconteceu com o carrinho? O que mudou nele? A lataria do carro amassou, provavelmente com uma batida, né? Então, vamos pôr. Provavelmente com uma batida ela foi amassada, né? Então, a transformação foi química ou foi física? Foi física, porque foi feita pela ação da força, a gente pode dizer do ser humano, porque uma batida de carro foi alguém que estava dirigindo ele, né? Então, a transformação foi física. O sorvete
Ó, um sorvete derretendo. O sorvete está derretendo. Essa transformação é física ou química? Física também. Por que que ela é física também? Porque o sorvete derretendo é a ação do calor no sorvete que faz com que o sorvete derreta, né? Aqui, o que que aconteceu aqui? Uma fogueira. Então, o que que aconteceu com a madeira? A madeira está queimando. É uma transformação física ou química? Química, né? Ela é uma transformação química. É uma transformação química. Porque o fogo é uma ação química. O fogo precisa do oxigênio, da madeira, do calor, de tudo para ele poder queimar. Se a gente tirar o oxigênio dele, ele para de queimar, né? Número 2. A seguir estão descritas algumas transformações. Assinale a única transformação em que não ocorre a formação de novas substâncias. Então, letra A, formação de ferrugem. B, queima de papel. C, derretimento de gelo. Apodrecimento de uma fruta. Então, a gente vai assinalar a única que não ocorre a formação de nova substância, né? Então, formação de ferrugem. Ocorre a formação da ferrugem, cria. É um ferro, ele continua sendo ferro, mas ele criou ferrugem, né? Queima de papel. Quando a gente queima o papel muda, ele se transforma em cinza. Derretimento do gelo. O que a gente usa para fazer gelo? Água. Se a gente congelar um copo de água, a hora que a gente derreter esse gelo, o que vai ter dentro do copo? Um copo de água. A água vai continuar sendo um copo. Ela não teve mudança, né? Apodrecimento de uma fruta. Ela se transforma também. Ela apodrece, ela diminui, estraga, fica com mau cheiro. Então muda. Então a única substância que não ocorre que ocorre transformação, mas não gera uma nova substância, é o derretimento do gelo, que dá água. O gelo vira água, se eu congelar vira gelo, se eu descongelar vira água, e assim fica o ciclo, né? Ao contrário da formação de ferrugem, enferrujou, estragou, né? Queima de papel, queimou, não volta a ser papel mais. Apodrecimento da fruta. A fruta podre não volta a ficar boa para consumo mais, não tem como. Como chamamos esse tipo de transformação? Química ou física? Física. Física, porque eu ponho o sorvete para congelar. Se eu descongelo, é o caso do sorvete aqui, né? Eu congelo o suco, vira sorvete. Eu descongelo, vira suco. Eu congelo, vira sorvete. Descongelo, vira suco, né? Ao contrário dos outros, que depois de estragar, de acontecer alguma coisa, ele não volta a ser o que era mais. Posso até arrumar, mas ele não volta a ser da forma que era. As transformações químicas não acontecem apenas nos laboratórios dos cientistas. Elas também estão presentes em nossa ação diária. Assinale as alternativas que contêm exemplos de transformação química. Massa do pão crescendo. É uma transformação química, né? Lata de refrigerante amassada é física, né? Gelo derretendo é física e o prego enferrujado é química, né? Porque a massa do pão cresceu, né? Ela não volta mais a ser o que era. Para ela voltar, não tem como ela voltar a ser o que era mais. A lata de refrigerante, a gente usa a força da gente para amassar, física, né? O gelo derretendo é física, porque é o caso que a gente viu ali do derretimento do gelo. Ele derrete e continua sendo água, né?
Vamos para a página 30, então. Observe as imagens a seguir, que mostram algumas transformações nos materiais e classifique a transformação em reversíveis ou não reversíveis. Olha, cozimento do feijão é reversível ou não reversível? Tipo assim, eu cozinho feijão, ele pode voltar a ser cru? Não pode, né? Então, ele é não reversível. Não reversível, né? Não reversível. Derretimento das geleiras. É reversível ou não reversível? Reversíveis, né? Porque elas derretem e congelam de novo. Reversíveis. Porque se esfriar, elas congelam de novo. Congelamentos de suco de fruta. Reversíveis também. Por que é reversíveis também? Porque é o mesmo caso do gelo. Desenvolvimento do bolor no pão. Não reversível, né? O pão embolorou, não volta a ser pão bom por consumo mais, estragou. Explique qual é a diferença entre as transformações reversíveis e não reversíveis. Nas reversíveis, então vamos lá. Nas reversíveis, os materiais podem retornar ao que era antes, né? E nas... Deixa eu escrever não reversíveis, irreversíveis aqui. Vamos pôr não, né? E nas não reversíveis, isso não acontece, né? Reversível, ó, suco de fruta. Descongelou, congela, né? Congelou, descongela. O caso das não reversíveis, o pão embolorou, não volta mais. O feijão cozinhou, não volta mais. Certo? Então, essa foi nossa atividade de ciências. Faça com atenção, estude, né? Porque é conteúdo da prova. Não deixe para estudar no dia da prova só, né? Fiquem com Deus.